Graças a Deus, igreja. Eu tenho certeza que Deus já falou ao teu coração essa noite. De alguma forma, através dos hinos, através da leitura, de alguma forma Ele já falou com você essa noite. Mas eu também tenho certeza que Ele tem algo ainda a falar ao teu coração. Eu queria pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias em Efésios 2. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 9. Efésios 2, do 1 ao 9. Amém? Espera mais um pouquinho. Efésios, capítulo 2, versículo do 1 ao 9. Amém? A palavra de Deus diz o seguinte: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isto para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Que Deus aplique a sua porção lida em nossos corações. Eu queria começar nessa noite fazendo uma pergunta simples. Você já recebeu algo que não merecia, seja ele bom ou ruim? Você já recebeu algo que você não merecia? Se você não recebeu, eu recebi já. Eu já recebi algo que eu não merecia. Eu lembro quando eu era mais novo, e aí eu gostava de bola muito mais do que eu gosto hoje. E aí eu sempre gostei muito de Ronaldinho Gaúcho. E Ronaldinho Gaúcho lançou uma chuteira nova. Eu já tinha tido uma e ele tinha lançado uma nova. E eu disse a Painho que eu queria muito essa chuteira. Queria muito, muito, porque eu queria parecer com uma pessoa que eu me espelhava. E aí Painho disse: Jean, vem cá. Tu acha que tá merecendo ganhar uma chuteira nova? Aí eu disse: Painho, merecendo eu não tô não. Mas eu sei que você vai me dar. Eu disse: vem cá. Tu tá irrespondão. Tu não quer nem estudar. Tu acha que tá merecendo ganhar uma chuteira nova, Jean? Eu disse: Painho, eu não tô não. Mas eu sei que o senhor me ama e o senhor vai me dar. Joguei a verde, né? E aí passaram-se os dias e até que ele me chamou para ir na Centauro e escolher comprar a chuteira. E eu ganhei algo que eu não merecia. Isso era muito bom. Como também eu já ganhei algo, já recebi algo que eu não merecia de ruim. Quem tem irmão, por certo, já apanhou algumas vezes no lugar do outro. E lá em casa será uma constância. Essa moça aqui que vocês veem tocando, pregando aqui belíssimamente, não é tão boazinha assim não, viu? E quando parte para o meu lado, mas assim, algumas vezes eu já apanhei para livrar ela, ou simplesmente apanhava, sabia que estava certo, mas por amar muito ela, eu preferia dizer que o errado era eu.
E assim, eu levava a pisa, manhã não batia tão forte não, mas painho batia um pouquinho mais forte. E aí eu apanhava no lugar dela, mas aí isso eu não merecia, e era uma coisa ruim. E nessa noite eu queria falar com os irmãos sobre alguém que foi presenteado com algo que não merecia. Isso é você. Nós fomos presenteados com a graça de Deus, algo que a gente não merecia. E sobre alguém também que recebeu o castigo, recebeu uma pisa, uma surra, morreu sem merecer. Mas ainda assim, por me amar e por te amar, ele foi no nosso lugar. Recentemente, eu encontrei uma pessoa, não era aqui da igreja, um jovem, me procurou para conversar comigo. E a primeira frase que ele falou para mim foi a seguinte: Jean, o amor mata. Aí eu não entendi a primeira vez que ele falou. Eu disse, eu não entendi não, é o quê? Aí ele disse, Jean, o amor mata. Aí naquele momento eu parei e pensei, eu disse, eu não posso deixar ele continuar com essa conclusão e essa ideia na mente dele. E eu falei para ele que naquele momento, eu lembro que eu disse para ele, pelo contrário, o amor não mata, o amor dá a vida. O amor nos deu a vida. O amor nos deu a vida na cruz do Calvário. Nós não merecíamos esse tão grande amor. Nós não merecíamos essa graça. Ainda assim, Ele nos escolheu e nos amou. E Ele falava comigo, Ele estava passando por um momento de uma desilusão amorosa muito grande, e Ele já tinha tentado contra a própria vida 3 vezes. E eu conversando com Ele, e essa ideia dele que o amor matava, eu queria deixar bem claro para ele que o amor não matava. E depois de conversar bastante com ele, ele chorou muito, e disse assim, Jean, tu diz isso porque tu foi criado na igreja. Tu nunca viveu no mundo. Tu nunca conheceu as coisas do mundo. Aí eu disse, você tem razão, eu nunca conheci as coisas do mundo. A graça de Deus foi tão grande na minha vida que Ele não permitiu que eu chegasse a conhecer as coisas do mundo. Mas a graça de Deus foi tão grande na tua vida que Ele, mesmo tu conhecendo o mundo, Ele ainda te ama e quer te restaurar. E tem planos para a tua vida. E ele chorou muito. E assim, eu conversava com ele bastante e eu pude perceber o quanto essa geração, o quanto as pessoas estão necessitadas da graça de Cristo. Quantas as pessoas não conhecem ainda a graça de Cristo? A gente, no mês de missões, costuma falar que muitas pessoas ainda precisam ser alcançadas, muitos lugares a palavra de Deus ainda não chegou, mas tão perto da gente, tão próximo da gente, convivendo dia a dia, tem muita gente que não conhece e ainda não experimentou da graça de Deus na nossa vida. Muita gente ainda não experimentou desse tão grande amor. Um tão grande amor que entregou sua própria vida em nosso lugar. Nós não merecíamos. Dos miseráveis, Paulo disse que era o pior. E que cada um saiba que você é o pior. Mas ainda assim, Deus escolheu te amar. Deus escolheu me amar. No mundo, o amor é uma via de mão dupla. É reciprocidade. Você tem que dar para você receber. E muitas vezes a gente encontra pessoas que a gente diz assim, esse aí não merece não, o amor de Deus não. Esse não merece meu amor. Esse não merece que eu ame, que eu ajude, que eu faça nada por ele. Esse não merece. Mas a graça de Deus veio justamente para esse tipo de pessoa. Para quem a gente muitas vezes despreza. É quem Deus mais ama. É quem Deus mais quer ter um encontro e mudar a história dessa pessoa. Eu queria que os irmãos tenham com a Bíblia aberta. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 3. Ele diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço. O espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Preste bem atenção. De fato,
Todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos, como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo. Perceba, eu, por estar aqui na frente, não sou melhor que ninguém. Eu, por estar aqui na frente, sou simplesmente alguém que foi agraciado por Deus. Alguém que a graça de Deus alcançou. Você que está aí no banco, você que está nos assistindo, você não é melhor que ninguém. Apenas você reconheceu que a graça de Deus te alcançou. Nós somos todos iguais. A palavra de Deus deixa bem claro. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo. Era para todos nós. O castigo não era para Jesus sofrer naquela cruz, mas por muito nos amar, por pensar muito em nós, Ele se entregou em nosso lugar. Mas todos nós somos iguais. Era para mim, era para você. Mas o amor dele e a graça dele nos alcançou. O capítulo 4 vai dizer que mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida. Para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Deus fez isto para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Jesus Cristo. Nós estávamos perdidos. Nós caminhávamos para a perdição. Nós caminhávamos para o inferno. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus nos trouxe esperança. E o versículo 6 vai dizer, por estarmos unidos com Cristo, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. A nossa esperança é viva. Nossa esperança, através da graça de Deus, é viva. Nos alcançou. E nós temos esperança no futuro. Nós temos esperança de um dia nos encontrarmos com aquele que tanto nos amou. O versículo 8 vai dizer, pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Enquanto eu estudava, eu me deparei com essa palavra, orgulhar de tê-la. E eu fiquei pensando, a graça de Deus é uma coisa tão boa, como eu não posso me orgulhar de tê-la? Mas o que essa palavra quer representar não é um orgulho de felicidade, é um orgulho de soberba. Às vezes a gente se coloca na posição de achar que é melhor que o outro, simplesmente porque estamos dentro da igreja, simplesmente porque cantamos, tocamos, pregamos, fazemos alguma coisa na igreja. E nos sentimos na posição que somos melhor que alguém ou superior a alguém. E a palavra de Deus deixa bem claro, vocês não mereciam isso. Eu não merecia isso, você não merecia isso. Mas a graça de Deus nos alcançou. A graça de Deus não é mediante ao que eu faço, não é mediante a quem eu sou, não é mediante a quem você é, não é mediante ao que você tem, o que você pode fazer. Ela é simplesmente um favor imerecido. Ela é um presente de Deus para nossas vidas. Então nós não devemos nos orgulhar de tê-la. Pelo contrário, devemos espalhar, devemos buscar, multiplicar essa graça que um dia nos alcançou, que um dia experimentamos e vimos quão grande é e quão maravilhosa é. Que essa noite você possa sair daqui completamente diferente do que você entrou. Se você entrou aqui achando que não tem solução para a sua vida, que não faz tanto sentido assim, o dono do mundo entregou seu único filho para morrer no meu lugar e no teu lugar. Se só existisse você no mundo,
não existisse mais ninguém na face da terra, somente você, Ele entregaria o seu Filho para morrer somente por você. A graça de Deus é tão grande que jamais poderíamos comprar, jamais poderíamos merecer, jamais poderíamos fazer algo que pudesse, com isso, garantir a salvação. Não. A salvação somente pela graça de Deus. E que nessa noite você possa sair daqui com a certeza que a graça de Deus te alcançou, que a graça de Deus que te sustenta. Se você chegou aqui essa noite, se você veio aqui andando por essa rua, você conseguiu chegar aqui andando, não foi porque você é muito bonzinho, é porque a graça de Deus te deu saúde. A graça de Deus te alcançou e te deu saúde para isso. Se você tem um emprego hoje, é porque a graça de Deus te alcançou e te deu um emprego. Se você não tem um emprego ainda, a graça de Deus continua contigo e supre todas as suas necessidades, dia após dia. Não te falta nada, porque a graça de Deus não deixa que nada te falte. A graça de Deus te alcançou, e essa noite, que possamos sair daqui com a certeza que devemos compartilhar, porque muita gente está colocando a esperança e o amor em pessoas e tem justamente aquela ideia daquele meu amigo que falou comigo, que o amor matava. Mas você sabe que o amor não mata. O amor deu a vida. Que possamos, a partir de hoje, espalhar esse tão grande amor e essa tão grande graça. E que Deus nos abençoe essa noite.